tentar mostrar, ela necessariamente contesta as outras religiões naquilo em que diferem da Bíblia. Isso parece incrivelmente arrogante e presunçoso, mas vamos abordar esse assunto posteriormente. Isso não quer dizer que todas as outras religiões sejam completamente falsas ou que não possuem verdade. Praticamente todas as religiões têm alguma verdade. Estamos simplesmente dizendo que, se a Bíblia é verdadeira, então qualquer afirmação específica que contradiz a Bíblia deve ser falsa. Vejamos um exemplo. Se a Bíblia é verdadeira e ela diz existir um Deus acima do universo que criou e que sustenta este universo, teísmo, então qualquer afirmação que negue o teísmo, ateísmo, deve ser falsa. Do mesmo modo, se a Bíblia é verdadeira e se afirma que Jesus ressuscitou dos mortos, então a negação desse fato, feita no Alcorão, deve ser falsa. A propósito, o inverso também deveria ser verdadeiro. Se a comprovação nos mostrasse que o Alcorão é verdadeiro, então a Bíblia seria falsa em todos os pontos em que contradiz o Alcorão. Em quarto lugar, damos evidência ao cristianismo porque precisamos viver a nossa vida baseados na verdade. Sócrates disse certa vez que uma vida sem ponderação não é digna de ser vivida. Acreditamos que uma fé sem ponderação não merece crédito. Além do mais, indo na direção contrária da opinião popular, ser cristão não é apenas ter fé. Os cristãos seguem o mandamento de se saber aquilo em que creem e por que ele creu naquilo. É pedido aos cristãos que deem respostas àqueles que perguntam, 1 Pi 3.15, e que destruam argumentos contra a fé cristã, 2 graus Celsius ou 10.4,5. Uma vez que Deus é logicamente plausível, Is 1.18, e quer que usemos a nossa razão, os cristãos não ganham nada em serem tolos. De fato, usar a razão é parte de um mandamento maior que, de acordo com Jesus, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. MT 22.37. Por último, ouvimos com frequência a seguinte pergunta: se o cristianismo tem tantas evidências que o apoiam, por que não existem mais pessoas acreditando nele? Nossa resposta é, embora acreditemos que as evidências que estamos prestes a apresentar mostrem que a Bíblia é verdadeira acima de qualquer suspeita, nenhuma quantidade de evidências pode compelir qualquer pessoa a acreditar nela. A crença exige assentimento não apenas da mente, mas também da vontade. Enquanto muitos não cristãos têm questionamentos intelectuais honestos, descobrimos que muito mais pessoas têm uma resistência volitiva ao cristianismo. Em outras palavras, não é que as pessoas não tenham evidências para acreditar, elas não querem acreditar. O grande ateu Friedrich Nietzsche exemplifica esse tipo de pessoa. Ele escreveu o seguinte: se fosse preciso nos provar a existência desse Deus dos cristãos, então devemos ser ainda menos capazes de acreditar nele. É nossa preferência que decide contra o cristianismo, e não os argumentos. Está claro, portanto, que a descrença de Nietzsche estava baseada em sua vontade, e não em seu intelecto. Nesse ponto, um cético pode inverter o argumento afirmando que é o cristão que simplesmente deseja acreditar. É verdade, muitos cristãos acreditam simplesmente porque querem fazê-lo e não podem justificar sua crença com evidências. Eles simplesmente creem que a Bíblia é verdadeira. O simples fato de querer que alguma coisa seja verdadeira não a torna verdadeira. Contudo, o que estamos dizendo é que muitos não cristãos fazem a mesma coisa, por meio de um salto de fé, assumem que suas crenças não cristãs são verdadeiras simplesmente porque eles querem que sejam. Nos capítulos a seguir, analisaremos detalhadamente as evidências para ver quem realmente precisa dar um salto maior. O cético pode então perguntar: então por que uma pessoa poderia querer que o cristianismo fosse falso? Por que alguém poderia não querer o dom gratuito do perdão? Boa pergunta, mas achamos que a resposta reside nos fatores volitivos dos quais falamos anteriormente, a saber,
Muitos acreditam que aceitar a verdade do cristianismo exige que mudem sua forma de pensar, amizades, prioridades, estilo de vida ou moral, e essas pessoas não estão muito dispostas a abdicar do controle sobre a sua vida com o objetivo de fazer essas mudanças. Elas acreditam que a vida seria mais fácil e mais alegre sem tantas mudanças. Talvez percebam que, embora o cristianismo esteja diretamente relacionado a perdão, ele também diz respeito a negar-se a si mesmo e carregar a cruz. Na verdade, o cristianismo é gratuito, mas ele pode custar-lhe a vida. Existe uma diferença entre provar uma proposição e aceitar uma proposição. Precisamos ser capazes de provar que o cristianismo é verdadeiro ainda que passível de dúvida, mas só você pode optar por aceitá-lo. Por favor, considere esta questão para ver se você está aberto à aceitação. Se alguém pudesse dar respostas razoáveis às mais importantes questões e objeções que você tem sobre o cristianismo, razoáveis a ponto de mostrar que o cristianismo parece ser verdadeiro acima de qualquer dúvida, você se tornaria cristã? Pense nisso por um momento. Se a sua resposta honesta é não, então a sua resistência ao cristianismo é emocional ou volitiva, e não apenas intelectual. Nenhuma quantidade de evidências vai convencê-lo porque não é a evidência que está no meio do caminho, é você mesmo. No final de tudo, só você sabe se está verdadeiramente aberto às evidências favoráveis ao cristianismo. Uma das coisas belas da criação de Deus é esta: se você não está disposto a aceitar o cristianismo, tem liberdade de rejeitá-lo. Essa liberdade de fazer escolhas, até mesmo a liberdade de rejeitar a verdade, é o que nos torna criaturas morais e que capacita cada um de nós a escolher nosso destino final. Isso realmente vai fundo no questionamento de por que afinal existimos e por que Deus não é tão explícito como gostaríamos ao se revelar a nós. Se a Bíblia é verdadeira, então Deus concedeu a cada um de nós a oportunidade de fazer uma escolha eterna no sentido de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Com o objetivo de assegurar que a nossa escolha é totalmente livre, Ele nos colocou num ambiente repleto de provas de sua existência, mas sem sua presença direta, uma presença tão poderosa que poderia sobrepujar nossa liberdade e, assim, negar nossa possibilidade de rejeitá-la. Em outras palavras, Deus forneceu provas suficientes nesta vida para convencer qualquer um que esteja disposto a acreditar, mas Ele também deixou alguma ambiguidade, de modo a não compelir aquele que não estiver disposto. Assim, Deus nos dá a oportunidade tanto de amá-lo quanto de rejeitá-lo, sem violar nossa liberdade. De fato, o propósito desta vida é fazer essa escolha livremente, em oração. Por definição, o amor deve ser dado livremente. Não pode ser forçá-lo. É por isso que C.S. Lewis escreveu: o irresistível e o indiscutível são as duas armas que a própria natureza, de Deus, o impede de usá-las. Simplesmente sobrepor-se à vontade humana, o que sua presença certamente faria, ainda que em seu grau mais ínfimo, seria inútil para ele. Ele não pode arrebatar. Pode apenas cortejar. Esperamos que as evidências que apresentamos neste livro venham, de alguma maneira, cativá-lo na direção de Deus. Tenha em mente que essas não são as nossas provas, mas as provas de Deus. Estamos simplesmente compilando-as numa ordem lógica. Nossa intenção ao usarmos histórias e ilustrações do mundo real tanto quanto possível é tornar este livro seja facilmente lido e seu raciocínio acessível. Resumo e conclusão. Como já vimos, muitas afirmações de verdades religiosas podem ser investigadas e sua plausibilidade determinada. Uma vez que todas as conclusões sobre tais afirmações são baseadas na probabilidade, não na certeza absoluta, todas elas, até mesmo as afirmações ateístas, exigem certo grau de fé. Ao analisarmos as provas nos capítulos seguintes, veremos que conclusões como Deus existe e a Bíblia é verdadeira são verdadeiras ainda que passíveis de dúvida. Portanto,
É preciso ter muito mais fé para ser um não cristão que para ser um cristão. Contudo, também reconhecemos que as provas sozinhas não podem convencer alguém a se tornar cristão. Alguns ateus e não cristãos podem rejeitar o cristianismo não pelo fato de as provas serem inadequadas, mas porque não querem aceitá-lo. Algumas pessoas optam por suprimir a verdade em vez de viver por ela. De fato, nós, seres humanos, temos uma tendência fatal de tentar ajustar a verdade para que se encaixe em nossos desejos, em vez de ajustar nossos desejos segundo o padrão da verdade. Mas, espere um pouco. Não existe uma terceira alternativa. E quanto a permanecer agnóstico como o professor de Antigo Testamento citado no início deste capítulo? Ele disse não saber se Deus existe. Alguns podem achar que uma pessoa com esse pensamento possui uma mente aberta. Talvez. Mas existe uma grande diferença entre ser uma pessoa de mente aberta e ser uma pessoa de mente vazia. À luz das provas, consideramos que o agnosticismo é a decisão de uma mente vazia. Além do mais, será que não deveríamos ter a mente aberta justamente para reconhecer a verdade quando a víssemos? Sim. Desse modo, o que devemos fazer quando existem provas suficientes que nos apontam a verdade? Por exemplo, o que se deve fazer quando há provas, ainda que passíveis de dúvida, de que George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? Deve-se permanecer com a mente aberta para tentar saber quem foi o primeiro presidente? Não, isso seria próprio de uma mente vazia. Algumas perguntas são fechadas. Como veremos, existem provas suficientes em relação ao cristianismo para nos levar a uma conclusão justificável. Como observou Mortimer Adler, nossa conclusão sobre Deus causa impacto em todas as áreas de nossa vida. Ela é a chave para encontrarmos a unidade na diversidade e o verdadeiro sentido para a vida. Ela é, literalmente, a pergunta mais importante que o ser humano deve fazer. Felizmente, se o nosso raciocínio está correto, descobriremos a tampa da caixa do quebra-cabeça da vida no final de nossa jornada. Portanto, vamos dar o primeiro passo. Trataremos da questão da verdade. Os capítulos 1 e 2 tratarão dos seguintes assuntos. 1. A verdade sobre a realidade pode ser conhecida. 2. O oposto de verdadeiro é falso. 3. É verdade que o Deus teísta existe. Isso é comprovado pelos seguintes aspectos. A. O início do universo, argumento cosmológico. B. O planejamento do universo, argumento teleológico, princípio antrópico. C. O planejamento da vida, argumento teleológico. D. A lei moral, argumento moral. 4. Se Deus existe, os milagres são possíveis. 5. Os milagres podem ser usados para confirmar uma mensagem de Deus, e como atos de Deus para confirmar uma palavra de Deus. 6. O Novo Testamento é historicamente confiável. Isso é comprovado por A. Testemunhos antigos. B. Relatos de testemunhas oculares. C. Testemunhos não inventados, autênticos. D. Testemunhas oculares que não foram enganadas. 7. O Novo Testamento diz que Jesus afirmava ser Deus. 8. A afirmação de Jesus quanto a ser Deus foi miraculosamente confirmada por A. Cumprimento de muitas profecias sobre si mesmo. B. Sua vida sem pecado e seus feitos miraculosos. C. A predição e a concretização de sua ressurreição. 9. Portanto, Jesus é Deus. 10. Todos os ensinamentos de Jesus, que é Deus, são verdadeiros. 11. Jesus ensinou que a Bíblia é a palavra de Deus. 12. Portanto, é verdade que a Bíblia é a palavra de Deus, e qualquer coisa que se opõe a ela é falsa. 1. Podemos suportar a verdade. De tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade,
mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Winston Churchill. No filme Questão de Honra, A Few Good Men, o ator Tom Cruise faz o papel de um advogado da Marinha norte-americana que questiona um coronel, representado por Jack Nicholson, sobre o assassinato de um de seus homens. A dramática cena do tribunal transforma-se num grande bate-boca no qual Cruise acusa Nicholson de ser cúmplice do assassinato. Cruise: Coronel, o senhor ordenou o código vermelho? Juiz: o senhor não precisa responder a essa pergunta. Nicholson: eu responderei a essa pergunta. Você quer respostas? Cruise: acho que foi designado para isso. Nicholson: você quer respostas? Cruise: eu quero a verdade. Nicholson: você não pode suportar a verdade. Nicholson poderia muito bem estar gritando com os Estados Unidos, em vez de com Cruise, porque parece que muitas pessoas em nosso país não suportam a verdade. Por um lado, exigimos verdade em praticamente todas as áreas da vida. Exigimos, por exemplo, verdade de entes queridos. Ninguém quer ouvir uma mentira de um cônjuge ou de um filho. Médicos: queremos ter a receita do remédio correto e que seja realizado o procedimento médico adequado. Corretores de ações da Bolsa de Valores: exigimos que nos digam a verdade sobre as ações que estão nas recomendações. Tribunais: queremos que condenem apenas as verdadeiramente culpadas. Empregadores: querem as que nos digam a verdade e que nos paguem de maneira justa. Companhias aéreas: exigimos aviões verdadeiramente seguras e pilotos realmente sóbrios. Também esperamos ouvir a verdade quando escolhemos um livro de referência, lemos um artigo, ou assistimos ao noticiário. Queremos a verdade de anunciantes, professores e políticas. Pressupomos que a sinalização das estradas, as bulas dos remédios e as rótulas das comidas revelam a verdade. De fato, exigimos a verdade em praticamente todas as facetas da vida que afetam nosso dinheiro, nossos relacionamentos, nossa segurança ou nossa saúde. No entanto, apesar das firmes demandas pela verdade nessas áreas, muitos de nós dizem que não estão interessados na verdade quando o assunto é moralidade ou religião. O fato é que muitos simplesmente rejeitam a ideia de que qualquer religião possa ser verdadeira. Como temos certeza de que você já percebeu, existe uma grande contradição aqui. Porque exigimos verdade em tudo, exceto na moralidade e na religião. Porque dizemos isso é verdade para você mas não para mim, quando estamos falando sobre a moralidade ou religião, mas nunca pensamos nessa falta de sentido quando estamos falando com um corretor de ações da Bolsa de Valores sobre a nossa dinheiro ou com a médica sobre a nossa saúde. Embora poucas admitam, nossa rejeição à verdade religiosa e moral frequentemente está baseada em fundamentos volitivas, e não intelectuais. Simplesmente não queremos submetermos-nos a qualquer padrão moral ou doutrina religiosa. Desse modo, aceitamos cegamente as fracas afirmações das intelectuais politicamente carretos que nos dizem que a verdade não existe, tudo é relativa, não existem absolutos, tudo é uma questão de opinião. Você não deve julgar. Religião está relacionada à fé, e não a fatos. Talvez Agostinho estivesse certo quando disse que nós amamos a verdade quando ela nos ilumina, mas a odiamos quando ela nos convence. Talvez não possamos suportar a verdade. Com o objetivo de resolver nossa esquizofrenia cultural, precisamos abordar 4 questões relativas à verdade. 1. O que é a verdade? 2. A verdade pode ser conhecida? 3. As verdades sobre Deus podem ser conhecidas? 4. E daí? Quem se importa com a verdade? Vamos abordar essas questões neste capítulo e no seguinte. O que é a verdade? A verdade sobre a verdade. O que é a verdade? De maneira bem simples, verdade é dizer aquilo que é. Quando o governador romano Pilatos perguntou a Jesus que é a verdade,
Cerca de 2000 anos atrás, ele não esperou a resposta de Jesus. Em vez disso, Pilatos imediatamente agiu como se conhecesse pelo menos alguma verdade. Em relação a Jesus, declarou: não acho nele motivo algum de acusação. V. Ju 18:38. Ao dispensar Jesus, Pilatos estava dizendo aquilo que é. A verdade também pode ser definida como propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade ou a fidelidade de uma representação em relação ao modelo original. O julgamento de Pilatos foi correto porque estava de acordo com a realidade. Ele representou com precisão o modelo original. Jesus realmente era inocente. Ao contrário do que está sendo ensinado em muitas escolas públicas dos Estados Unidos, a verdade não é relativa, mas absoluta. Se alguma coisa é verdadeira, ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares. Toda verdade afirma ser absoluta, completa e exclusiva. Pense na afirmação toda verdade. Essa é uma afirmação absoluta, completa e exclusiva. Ela inclui o seu oposto, ela afirma que a declaração tudo não é verdadeiro está errada. De fato, todas as verdades excluem seus opostos. Até mesmo as verdades religiosas. Isso se tornou comicamente claro quando, há alguns anos, eu, Norm, debati com o humanista religioso Michael Constantino Colenda. Dentre os vários ateus com os quais debati, ele foi um dos poucos que realmente leu meu livro Apologética Cristã antes do debate. Quando chegou sua vez de falar, Colenda segurou meu livro e disse: esses cristãos são pessoas de mente fechada. Eu li o livro do Dr. Gessler. Você sabe no que ele acredita? Acredita que o cristianismo é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Esses cristãos são pessoas de mente fechada. Bem, Colenda também escreveu um livro que eu li de antemão. O título do livro é Religião without God, Religião sem Deus, que é quase a mesma coisa, quer dizer casamento sem cônjuge. Quando chegou minha vez de falar, segurei o livro de Colenda e declarei: esses humanistas são pessoas de mente fechada. Eu li o livro do Dr. Colenda. Você sabe no que ele acredita? Ele acredita que o humanismo é verdadeiro e que tudo que se opõe a ele é falso. Esses humanistas são pessoas de mente fechada. A plateia caiu na risada porque entendeu a questão. As afirmações de verdade dos humanistas são tão estreitas quanto as dos cristãos. Humanismo, é verdadeiro, então tudo aquilo que se opõe a é falso. Do mesmo modo, se cristianismo, é verdadeiro, então tudo o que se opõe a si é falso. Existem muitas outras verdades sobre a verdade. Veja algumas delas. A verdade é descoberta, e não inventada. Ela existe independentemente do conhecimento que uma pessoa tenha dela. A lei da gravidade existia antes de Newton. A verdade é transcultural. Se alguma coisa é verdadeira, então ela é verdadeira para todas as pessoas, em todos os lugares, em todas as épocas. 2 mais 2 igual 4 para todo mundo, em todo lugar, o tempo todo. A verdade é imutável, embora as nossas crenças sobre a verdade possam mudar. Quando começamos a acreditar que a Terra era redonda, em vez de plana, a verdade sobre a Terra não mudou. O que mudou foi nossa crença sobre a forma da Terra. As crenças não podem mudar um fato, não importa com que seriedade elas sejam esposadas. Alguém pode sinceramente acreditar que o mundo é plano, mas isso faz apenas a pessoa estar sinceramente errada. A verdade não é afetada pela atitude de quem a professa. Uma pessoa arrogante não torna falsa a verdade que ela professa. Uma pessoa humilde não faz o erro que ela professa transformar-se em verdade. Todas as verdades são verdades absolutas. Até mesmo as verdades que parecem ser relativas são realmente absolutas. A afirmação eu, Frank Tutek, senti calor no dia 20 de novembro de 2003 aparentemente é uma verdade relativa, mas é realmente absoluta para todo mundo.
Em todos os lugares, que Frank Turek teve a sensação de calor naquele dia. Em resumo, é possível haver crenças contrárias, mas verdades contrárias é uma coisa impossível de existir. Podemos acreditar que uma coisa é verdade, mas não podemos fazer tudo ser verdade. Isso parece suficientemente óbvio. Mas como lidamos com a assertiva moderna de que não existe verdade? Algumas personagens de desenhos animados podem nos ajudar. A tática do Papaléguas. Se alguém lhe dissesse, tenho uma ideia que vai simplesmente revolucionar a sua capacidade de identificar de maneira rápida e segura as afirmações e filosofias falsas que permeiam a nossa cultura, você ficaria interessado? É isso que estamos prestes a fazer aqui. De fato, se tivéssemos de eleger uma habilidade mental como a mais valiosa que tivéssemos aprendido em nossos muitos anos de comparecimento a seminários e cursos de pós-graduação, seria esta: como identificar e refutar afirmações que são falsas em si mesmas. Um incidente ocorrido recentemente num programa de entrevistas de rádio vai demonstrar o que queremos dizer com afirmações falsas em si mesmas. Jerry, o liberal apresentador daquele programa, estava recebendo chamadas telefônicas sobre o assunto da moralidade. Depois de ouvir vários participantes pelo telefone afirmarem ousadamente que determinada posição moral era correta, um dos participantes interrompeu: Jerry, não existe esse negócio de verdade. Eu, Frank, corri para o telefone e comecei a discar freneticamente. Ocupado. Queria entrar e dizer, Jerry. E quanto àquele cara que disse não existe esse negócio de verdade, isso é verdade. Não consegui completar a ligação. É claro que Jerry concordou com o ouvinte, sem jamais perceber que a sua afirmação não poderia ser verdadeira, porque era uma afirmação falsa em si mesma. Uma afirmação falsa em si mesma é aquela que não satisfaz o seu próprio padrão. Como temos certeza que você sabe, a afirmação do ouvinte, não existe verdade, pretende ser verdadeira e, portanto, derrota a si mesma. É como se um estrangeiro dissesse, eu não consigo falar uma palavra sequer em português. Se alguém dissesse isso, você obviamente responderia, espere um minuto. Sua afirmação é falsa porque você acabou de falar em português. Afirmações falsas em si mesmas são feitas rotineiramente em nossa cultura pós-moderna, e, uma vez que você tem uma capacidade aguçada de detectá-las, se tornará um defensor absolutamente intrépido da verdade. Sem dúvida, você já ouviu pessoas dizerem coisas como toda verdade é relativa. E não existem absolutos. Agora você estará armado para refutar tais afirmações tolas simplesmente revelando que elas não satisfazem os seus próprios critérios. Em outras palavras, ao lançar uma afirmação falsa em si mesma contra ela própria, você pode expô-la pela falta de sentido que demonstra. Ao processo de confrontar uma afirmação falsa em si mesma com ela própria, damos o nome de tática do Papaléguas, porque ela nos lembra as personagens de desenho animado Papaléguas e Coiote. Você deve se lembrar das sessões de desenhos animados da TV. O único objetivo do coiote é caçar o veloz Papaléguas para transformá-lo em sua refeição. Mas o Papaléguas é simplesmente rápido e esperto demais. Quando o coiote está prestes a agarrá-lo, o Papaléguas simplesmente para instantaneamente na beira do abismo, deixando que o coiote passe de lado e fique temporariamente suspenso no ar, apoiado em nada. Tão logo o coiote percebe que não tem um chão no qual se firmar, cai verticalmente rumo ao fundo do vale e arrebenta-se todo. Bem, é exatamente isso que a tática do Papaléguas pode fazer com os relativistas e os pós-modernistas de nossos dias. Ela nos ajuda a perceber que os seus argumentos não podem sustentar seu próprio peso. Consequentemente, eles se estatelam no chão. Isso faz você parecer um supergênio. Vamos levar a tática do Papaléguas à universidade para mostrar-lhe o que queremos dizer com tudo isso.
O Papaléguas vai à universidade. A tática do Papaléguas é especialmente necessária aos estudantes universitários de hoje. Por quê? Porque muitos de nossos professores universitários vão dizer que não existe verdade. O que nos surpreende é que os pais ao redor do mundo estão literalmente pagando muito dinheiro em educação universitária para que seus filhos aprendam que a verdade é que não existe verdade. Isso sem falar de outras afirmações pós-modernas falsas em si mesmas, como toda verdade é relativa, essa verdade é relativa. Não existem absolutos, você está absolutamente certo disso? E é verdade para você, mas não é verdade para mim. Essa afirmação é verdadeira apenas para você ou para todo o mundo. É verdade para você, mas não é para mim. Pode ser o mantra de nossos dias, mas o mundo não funciona realmente assim. Tente dizer isso ao caixa do banco, à polícia ou à Receita Federal e você verá até onde vai. Naturalmente, esses mantras modernos são mentirosos porque são afirmações falsas em si mesmas. Mas temos algumas perguntas para aqueles que ainda acreditam cegamente neles. Se realmente não existe verdade, então por que tentar aprender alguma coisa? Por que um aluno deveria dar ouvidos a um professor? Afinal, o professor não tem a verdade. Qual é o objetivo de ir à escola, quanto mais de pagar por ela? Qual é o objetivo de obedecer às proibições morais de um professor quanto a colar nas provas ou plagiar trabalhos de outras pessoas? As ideias têm consequências. Boas ideias têm boas consequências e más ideias têm más consequências. O fato é que muitos alunos percebem as implicações dessas más ideias pós-modernas e comportam-se de acordo com elas. Se ensinarmos aos alunos que não existe certo ou errado, por que deveríamos nos surpreender com o fato de um grupo de alunos atirarem seus colegas de classe ou de ver uma mãe adolescente abandonando o filho numa lata de lixo? Porque eles deveriam agir da maneira certa quando nós ensinamos que não existe essa coisa de certo. C.S. Lewis revelou o absurdo de se esperar virtude de pessoas a quem foi ensinado que não existe virtude. Num tipo de simplicidade assustadora, removemos o órgão e exigimos a função. Fazemos homens sem peito e esperamos deles virtude e iniciativa. Rimos da verdade e ficamos chocados ao encontrarmos traidores em nosso meio. Castramos e esperamos que o castrado seja reprodutor. A verdade disso tudo é a seguinte: ideias falsas sobre a verdade levam a falsas ideias sobre a vida. Em muitos casos, essas falsas ideias dão aparente justificativa para aquilo que é, na verdade, um comportamento imoral. Se você puder matar o conceito de verdade, então poderá matar o conceito de qualquer religião ou moralidade verdadeiras. Muitas pessoas de nossa cultura têm tentado fazer isso, e os últimos 40 anos de declínio moral e religioso demonstram seu sucesso. Infelizmente, as devastadoras consequências de seus esforços não são apenas verdade para eles, mas também para todos nós. Portanto, a verdade existe. Ela não pode ser negada. Aqueles que negam a verdade fazem a afirmação falsa em si mesma de que não existe verdade. Nesse aspecto, eles são muito semelhantes ao ursinho Puff, respondem a uma batida na porta dizendo não há ninguém em casa. Vejamos agora de que maneira a tática do Papaléguas pode nos ajudar a responder à afirmação cética de que a verdade não pode ser conhecida. A verdade pode ser conhecida? Toque. Os cristãos evangélicos acreditam que devem obedecer ao mandamento de Jesus que diz, apóstrofo: vão e façam discípulos de todas as nações. MT 28.19. Com o objetivo de ajudar os cristãos a levarem adiante essa grande comissão, D. James Kennedy criou uma técnica de evangelização de porta em porta chamada evangelismo explosivo e, se você é cristão, a técnica do EI vai permitir que você avalie rapidamente onde uma pessoa está em termos espirituais. Depois de apresentar-se, você deve fazer perguntas como estas à pessoa que o está recebendo. 1. Posso fazer-lhe uma pergunta de cunho espiritual? 2.
Se você morresse esta noite e se apresentasse diante de Deus e ele lhe perguntasse, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você diria? A maioria das pessoas fica suficientemente curiosa a ponto de dizer sim à pergunta número 1 se elas disserem o que você quer dizer com pergunta de cunho espiritual. Vá adiante e faça a pergunta 2. Em relação à segunda pergunta, o Manual do EI prevê que normalmente boas obras é a resposta mais frequentemente citada pelos não cristãos. Como você sabe, alguma coisa como Deus vai me aceitar porque sou uma pessoa boa. Não matei ninguém, vou à igreja, dou esmolas aos pobres. Nesse caso, o Manual do EI diz que você deve responder com o Evangelho, literalmente, as boas novas, que diz que todos, incluindo você, deixaram de atingir o perfeito padrão de Deus e que nenhuma boa obra pode apagar o fato de que se é pecador, mas a boa notícia é que podemos ser salvos da punição ao confiar em Cristo, que foi punido em nosso lugar. Embora essa técnica seja muito bem sucedida, alguns não cristãos não respondem as duas perguntas da maneira que se espera. Eu, Norm, por exemplo, decidi usar a técnica do EI nas ruas juntamente com um membro da minha igreja. Veja o que aconteceu. Toque, toque. Quem está aí? Perguntou um homem que veio à porta. Estendi minha mão e disse: Olá. Meu nome é Noah Eisler. Este é meu amigo Ron. Somos de uma igreja que fica no fim desta rua. Meu nome é Don, respondeu um homem, passado rapidamente os olhos sobre nós. Parti imediatamente para a ação fazendo a pergunta número 1. Dom, você se importa se lhe fizermos uma pergunta de cunho espiritual? Não, vá em frente, disse Dom corajosamente, como se estivesse ansioso para ter um pregador do Evangelho como sobremesa. Joguei a pergunta número 2 em cima dele. Dom, se você morresse esta noite e se apresentasse diante de Deus e ele lhe perguntasse, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você diria? Eu diria a Deus, por que você não me deixaria entrar no seu céu? Retrucou Dom. Glup. Ele não deveria dizer isso. Quer dizer, a resposta daquele homem não estava no manual. Depois de um segundo de pânico, fiz uma breve oração e respondi. Dom, se eu batesse na sua porta buscando entrar na sua casa e você dissesse, por que eu deixaria vocês entrarem em minha casa? E nós respondêssemos, por que você não nos deixaria entrar? O que você diria? Dom apontou o dedo para o meu peito e disse de maneira bem ríspida, eu lhe diria para onde você deveria ir. Respondi imediatamente. É exatamente isso que Deus vai dizer a você. Por um instante, Dom pareceu surpreso, mas então apertou os olhos e disse, para falar a verdade, não acredito em Deus. Sou ateu. Você é ateu? É isso mesmo. Bem, você tem certeza de que Deus não existe? Perguntei. Ele fez uma pausa e disse. Bom, não estou absolutamente certo. Acho que é possível que Deus exista. Então, você não é verdadeiramente ateu. Você é um agnóstico, disse eu, pois um ateu diz, eu sei que Deus não existe, e o agnóstico diz, eu não sei se Deus existe. Está certo, então acho que sou agnóstico, respondeu ele. Agora estávamos realmente progredindo. Com apenas uma pergunta, saímos do ateísmo para o gnosticismo. Mas eu ainda precisava descobrir que tipo de agnóstico era Dom. Então, perguntei. Dom, que tipo de agnóstico é você? Ele riu e perguntou. O que você quer dizer com isso? Provavelmente ele estava pensando assim, um minuto atrás, eu era ateu, não faço a menor ideia do tipo de agnóstico que sou agora. Bom, existem dois tipos de agnósticos, expliquei. Existe o agnóstico comum que diz que não se sabe nada com certeza, e existe o agnóstico decidido que diz que não se pode saber nada com certeza. Dom estava tranquilo com relação a isso. Ele disse: eu sou do tipo decidido.
Não se pode saber nada com certeza. Reconhecendo a natureza de sua afirmação falsa em si mesma, joguei a tática do Papa à légua sobre ele, perguntando: Dom, se você diz que não é possível saber nada com certeza, então como você pode saber isso com certeza? Aparentando estar confuso, ele disse: O que você quer dizer com isso? Explicando tudo de outra maneira, eu disse: Como você sabe com certeza que não se pode saber nenhuma coisa com certeza? Eu já podia ver uma lâmpada se acendendo sobre sua cabeça, mas decidi acrescentar mais uma coisa. Além do mais, Dom, você não pode ser cético sobre tudo, porque isso é equivalente a dizer que você duvida do ceticismo. Mas quanto mais você duvida do ceticismo, mais seguro se torna. Ele afrouxou um pouco e disse: Tudo bem, acho que realmente é possível saber algumas coisas com certeza. Devo ser um agnóstico comum. Agora estávamos chegando a algum lugar. Com apenas algumas perguntas, Dom saiu do ateísmo, passou para o agnosticismo decidido e depois para o agnosticismo comum. Continuei. Uma vez que agora você admite que pode saber alguma coisa, por que não reconhece que Deus existe? Encolhendo os ombros, ele disse: Porque ninguém me mostrou provas, eu acho. Agora era a hora de fazer a pergunta que vale $1 milhão. Você gostaria de ver algumas provas? Certamente, respondeu ele. Este é o melhor tipo de pessoa com a qual se conversar, alguém que está disposto a olhar honestamente para as provas. Estar disposto é essencial. As provas não podem convencer quem não está disposto. Uma vez que Dom estava disposto, demos a ele um livro de Frank Morizon intitulado Um Movete Stone. Quem tirou a pedra, Morizon era um cético que se dispusera a escrever um livro refutando o cristianismo, mas que, em vez disso, ficou convencido pelas provas de que o cristianismo era realmente verdadeiro. De fato, o primeiro capítulo do livro tem o título O Livro que se recusava a ser escrito. Visitamos Dom algum tempo depois. Ele descreveu a prova apresentada por Morizon como bastante convincente. Várias semanas depois, no meio de um estudo do Evangelho de João, Dom aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Hoje, Dom é diácono numa igreja batista de uma cidade próxima a St. Louis, no estado norte-americano do Missouri. Há vários anos, todos os domingos pela manhã, ele dirige o ônibus da igreja que passa pela vizinhança local para pegar crianças cujos pais não vão à igreja. Seu ministério tem um significado especial para mim, Norm, porque dois homens como Dom, Sr. Costier e Sr. Sweetland, levaram-me no ônibus da igreja mais de 400 vezes, todos os domingos, dos meus 9 aos 17 anos de idade. Eu estava a ponto de aceitar a Cristo aos 17 anos em grande parte por causa daquele ministério do ônibus. Acho que é verdade o que dizem, aquilo que rodeia termina vencendo, mesmo que seja apenas um ônibus da escola bíblica. É possível que todas as religiões sejam verdadeiras. A moral da história do Ei é que o agnosticismo e o ceticismo como um todo são afirmações falsas em si mesmas. Agnósticos e céticos fazem a afirmação verdadeira de que, na verdade, não se pode fazer afirmações verdadeiras. Dizem que a verdade não pode ser conhecida, mas, então, afirmam que sua visão é verdadeira. Não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Assim, estabelecemos que a verdade pode ser conhecida. De fato, ela é inegável. Mas e daí? Todas as religiões podem ser verdadeiras. Infelizmente não é apenas o mundo secular que está confuso sobre essa questão. Até mesmo alguns pastores de igrejas têm problemas com isso. Ronald Nash, professor de seminário, ouviu um bom exemplo disso. Ele nos contou sobre um aluno dele que foi para casa na cidade de Bowling Green, Kentucky, Estados Unidos, no feriado de Natal há alguns anos. Durante aquele feriado, esse aluno, que acreditava na Bíblia, criou coragem e, num domingo,
Foi a uma igreja no qual nunca estivera. Mas tão logo o pastor pronunciou a primeira frase de seu sermão, o aluno percebeu que cometera um erro. O pastor estava contradizendo a Bíblia. O tema do meu sermão nesta manhã, disse o pastor, é que todas as crenças religiosas são verdadeiras. O aluno se contorcia no banco à medida que o pastor prosseguia, assegurando a cada membro de sua congregação que todas as crenças religiosas que eles tinham eram verdadeiras. Quando acabou o sermão, o aluno queria sair rapidamente sem ser notado, mas o pastor, todo impertigado, estava esperando à porta para abraçar todas as pessoas da congregação. Filho, disse o pastor com uma voz estrondosa, saudando aquele aluno, de onde você é? Na verdade, sou daqui mesmo, senhor. Voltei para casa durante as férias do seminário. Seminário? Que bom! E então? Que crenças religiosas você tem, filho? Eu preferiria não dizer, senhor. Por que não, filho? Porque não quero ofendê-lo. Ah, meu filho, você não vai me ofender. Além do mais, não importa quais sejam as suas crenças, elas são verdadeiras. Então, no que você acredita? Tudo bem, relaxou o aluno. Ele se inclinou na direção do pastor, cobriu a boca com a mão e sussurrou: Senhor, creio que o senhor vai para o inferno. O rosto do pastor ficou vermelho enquanto ele tentava responder. Bem, acho que cometi um erro. Não é possível que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras, porque a sua certamente não é. O fato é que o pastor percebeu não ser possível todas as crenças religiosas serem verdadeiras, porque muitas crenças religiosas são contraditórias, elas ensinam realidades opostas. Os cristãos conservadores, por exemplo, acreditam que aqueles que não aceitaram Cristo como Salvador optaram pelo inferno como seu destino final. Esse aspecto é muitas vezes desprezado, mas muitos muçulmanos acreditam o mesmo sobre os não-muçulmanos, ou seja, que as pessoas que professam uma fé diferente da deles irão para o inferno também. Os hindus geralmente acreditam que todo mundo, independentemente de suas crenças, está preso a um ciclo infinito de reencarnação baseada nas obras. Essas crenças contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. O fato é que as religiões mundiais possuem mais crenças contraditórias do que complementares. A noção de que todas as religiões ensinam basicamente a mesma coisa, que devemos amar uns aos outros, demonstra um sério mal-entendido das religiões mundiais. Embora a maioria das religiões tenha algum tipo de código moral semelhante, porque Deus implantou o certo e o errado em nossa consciência, vamos discutir isso no capítulo 7. Elas discordam em quase todas as questões principais, incluindo a natureza de Deus, a natureza do homem, pecado, salvação, céu, inferno e criação. Pense nisto: a natureza de Deus, a natureza do homem, pecado, salvação, céu, inferno e criação. Essas são as maiores. Veja a seguir algumas dessas principais diferenças. Judeus, cristãos e muçulmanos acreditam em diferentes versões de um Deus teísta, enquanto a maioria dos hindus e dos adeptos da nova era acreditam que tudo que existe é parte de uma força impessoal e panteísta chamam de Deus. Muitos hindus acreditam que o mal é uma total ilusão, enquanto cristãos, muçulmanos e judeus acreditam que o mal é real. Os cristãos acreditam que as pessoas são salvas pela graça, enquanto todas as outras religiões, se é que acreditam em salvação, ensinam algum tipo de salvação por meio das boas obras. A definição de boa e daquilo do que se é salvo varia grandemente. Essas são apenas algumas das muitas diferenças essenciais. Já é prova suficiente para refutar a ideia de que todas as religiões ensinam basicamente as mesmas coisas. Verdade versus tolerância. Enquanto a maioria das religiões tem algumas crenças que são verdadeiras,
Nem todas as crenças religiosas podem ser verdadeiras porque elas são mutuamente excludentes, ou seja, ensinam coisas opostas. Em outras palavras, algumas crenças religiosas devem estar erradas. Mas não é conveniente dizer isso no mundo atual. Você deve ser tolerante com todas as crenças religiosas. Em nossa cultura atual, a tolerância não significa mais suportar alguma coisa que você acha que é falsa. Além do mais, você não tolera coisas com as quais concorda. Hoje em dia, tolerância significa aceitar que toda crença é verdadeira. Em um contexto religioso, isso é conhecido como pluralismo religioso, a crença de que todas as religiões são verdadeiras. Existe um grande número de problemas com essa nova definição de tolerância. Em primeiro lugar, digamos que somos gratos por termos liberdade religiosa em nosso país e que não acreditamos na imposição legislativa de uma religião. Consulte nosso livro Legislating Morality, legislando sobre a moralidade. Estamos bastante conscientes dos perigos da intolerância religiosa e acreditamos que devemos aceitar e respeitar as pessoas que têm diferentes crenças. Mas isso não significa que devamos abraçar pessoalmente a impossível noção de que todas as crenças religiosas sejam verdadeiras. Uma vez que crenças religiosas mutuamente excludentes não podem ser verdadeiras, não faz sentido fingir que sejam. O fato é que, no nível individual, pode ser muito perigoso fazer isso. Se o cristianismo é verdadeiro, então não ser cristão é arriscar seu destino eterno. Do mesmo modo, se o Islã é verdadeiro, então é perigoso não ser muçulmano se o assunto é o seu destino final. Em segundo lugar, a afirmação de que você não deve questionar as crenças religiosas de uma pessoa é própria, uma crença religiosa para o purista. Mas essa crença é apenas tão exclusiva e intolerante como qualquer outra crença religiosa de um cristão ou de um muçulmano. Em outras palavras, os pluralistas acham que as crenças não pluralistas estão erradas. Desse modo, os pluralistas são tão dogmáticos e possuem uma mente fechada tanto quanto qualquer outra pessoa que fez declarações em praça pública. Eles querem que todo mundo que discorda deles veja as coisas da maneira deles. Em terceiro lugar, a proibição contra o questionamento das crenças religiosas também é uma posição moral absoluta. Porque não devemos questionar as crenças religiosas. Seria imoral fazer isso. Se é, em quais padrões estamos nos baseando? Por acaso os moralistas têm alguma boa razão que apoie sua crença de que nós não devemos questionar suas crenças religiosas, ou é apenas sua opinião pessoal que querem impor sobre todos nós? A não ser que eles possam nos dar boas razões para tal padrão moral, porque deveríamos permitir que o impusessem sobre nós. E porque os pluralistas estão tentando impor essa posição moral sobre nós de qualquer maneira. Isso não é muito tolerante da parte deles. Em quarto lugar, a Bíblia ordena aos cristãos que questionem as crenças religiosas. EG, DT 13.1 a 5, 1,04.1, GL 1.8, 2 graus Celsius ou 11.13 etc. Uma vez que os cristãos têm uma crença religiosa que diz que devem questionar as crenças religiosas, então os pluralistas, de acordo com seu próprio padrão, deveriam aceitar a crença cristã também. Mas, naturalmente, não fazem isso. Ironicamente, os pluralistas, defensores da nova tolerância, não são nem um pouco tolerantes. Eles apenas toleram aqueles com os quais já concordam, o que, por definição, não é tolerância. Em quinto lugar, a afirmação dos pluralistas de que não devemos questionar as crenças religiosas é um derivativo da falsa proibição cultural em relação a se fazer julgamentos. A proibição contra julgamentos é falsa porque ela não satisfaz o seu próprio padrão. Você não deve julgar em si mesmo, um julgamento. Os pluralistas interpretam erradamente a ordem de Jesus quanto a não julgar, conforme apresentada em Mateus 7.1 a 5. Jesus não proibiu um julgamento como esse,
mas sim o julgamento hipócrita. O fato é que todo mundo, pluralistas, cristãos, ateus, agnósticos, faz julgamentos. Portanto, a questão não é se fazemos ou não julgamentos, mas se fazemos ou não o julgamento correto. Em último lugar, será que os pluralistas estão prontos para aceitar como verdadeiras as crenças religiosas dos terroristas muçulmanos, especialmente quando essas crenças dizem que todos os não-muçulmanos, incluindo os pluralistas, devem ser mortos? Estão prontos para aceitar como verdadeiras as crenças religiosas daqueles que acreditam no sacrifício de crianças ou na realização de outros atos hediondos? Esperamos que não. Embora devamos respeitar os direitos que os outros têm de acreditarem na Bíblia se quiserem, seremos tolos e, talvez, até não amorosos, se aceitarmos tacitamente todas as crenças religiosas como verdadeiras. Porque isso não seria amoroso. Porque se o cristianismo é verdadeiro, então não seria amoroso sugerir a alguém que sua crença religiosa oposta também é verdadeira. Afirmar tal erro seria manter a outra pessoa no seu caminho rumo à destruição. Em vez disso, se o cristianismo é verdadeiro, devemos gentilmente lhes dizer a verdade, porque somente a verdade pode libertá-los. Eu era cego e agora vejo. O que a enorme pluralidade das crenças religiosas nos diz sobre a verdade na religião? Num primeiro olhar, pode parecer que a existência de tantas crenças contraditórias simplesmente reforça a parábola do elefante que mencionamos na introdução, ou seja, que a verdade na religião não pode ser conhecida. Mas o que se mostra é exatamente o oposto. Para refrescar a sua memória, nessa parábola um elefante está sendo examinado por 6 homens cegos. Cada um sente uma parte diferente do elefante e assim chega a conclusões diferentes sobre o objeto que está diante de si. Um deles toca as presas e diz, é uma lança. Outro segura a tromba e diz, é uma cobra. Outro abraça a perna e diz, é uma árvore. O homem cego que está segurando a cauda pensa, é uma corda. Aquele que toca nas orelhas conclui, é uma ventarola. Por fim, aquele que está ao lado do elefante está certo de que é uma parede. Disse que esses homens representam as religiões mundiais porque cada um vem com uma diferente conclusão sobre aquilo que está sentindo. Tal como cada um desses homens cegos, dizem alguns, nenhuma religião tem a verdade. A verdade religiosa é relativa para cada indivíduo. Ela é subjetiva, e não objetiva. Isso pode parecer bastante persuasivo até que você faça a si mesmo a seguinte pergunta: qual é a perspectiva daquele que está contando a parábola? Vejamos, aquele que está contando a parábola. Ele parece ter uma perspectiva objetiva de todo o procedimento porque pode ver que os homens cegos estão errados. Exatamente. Na verdade, a pessoa não saberia que os homens cegos estavam errados a não ser que tivesse uma perspectiva objetiva daquilo que era certo. Portanto, se a pessoa que está contando a parábola pode ter uma perspectiva objetiva, porque os homens cegos não podem tê-la? Eles podem, se os cegos repentinamente pudessem ver, eles também perceberiam que estavam originalmente errados. O que está diante deles é realmente um elefante, e não uma parede, uma ventarola ou uma corda. Nós também podemos ver a verdade na religião. Infelizmente, muitos dos que negam existir verdade na religião não são verdadeiramente cegos, mas apenas propositadamente cegos. É possível que não queiram admitir existir uma verdade na religião porque essa verdade vai convencê-los. Mas se abrirem os olhos e pararem de esconder-se atrás do absurdo falso em si mesmo de que a verdade não pode ser conhecida, então também serão capazes de ver a verdade. Não apenas a verdade nas áreas em que exigimos, finanças, relacionamentos, saúde, lei, etc. Mas também a verdade da religião. Como disse o homem cego curado por Jesus, eu era cego e agora vejo. O cético pode dizer, espere um pouco. A parábola do elefante pode ser uma parábola ruim,
Mas isso ainda não prova que se pode conhecer a verdade na religião. Você provou que a verdade pode ser conhecida, mas não necessariamente é verdade na religião. Não é fato que Davi Hume e Immanuel Kant contestaram a ideia de verdade na religião? De modo algum, e vamos discutir por que no capítulo seguinte. Resumo. 1. Apesar do relativismo